Por que Deus nos abandonou? Por que a sociedade está enferma? Por que os homens matam? Por que as mulheres se prostituem? Por que filhos não valorizam os pais? Por que mães abandonam seus filhos? Se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Deixo claro, essas não são as minhas palavras, mas se forem as suas, respondo com outra pergunta. Quem deveria ser Deus para você? É certo que a gente não deve nos conformar com as coisas ruins do mundo, como é dito em Romanos 12:2, mas isso não é novidade. A desmoralização, a tristeza e o ódio vêm do que consumimos o tempo todo. Séries, filmes, novelas, livros, pornografia. O governo não tá tentando nos salvar. Ele tá empurrando todo mundo pro inferno aqui mesmo. Por quê? Se Deus é tão bom e poderoso, por que há o sofrimento? Mas se Ele é tão bom, por que Ele te deve respostas? Tanto crente quanto ateu não gostam de ser confrontados. Mas é nessa hora que eles se diferenciam. Em Jeremias 12, o profeta pergunta a Deus: por que prospera o caminho dos ímpios? E Deus responde com muita sabedoria: se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, quem farás nos matacais junto ao Jordão? E se você não entendeu, como você quer ter uma mansão se você não é capaz de cuidar e de limpar de uma casa pequena? A verdade, ela é simples, não é oculta como um segredo. Ela é clara, exposta e destrói a mentira, como um leão que ronda sua presa. O homem mais sábio da Bíblia, tirando Jesus, é claro, disse algo interessante: pois do sábio, assim como do tolo, não haverá lembrança eterna. Nos dias futuros, tudo será esquecido, e o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Então, a vida não tem sentido? Sim, o ateu está certo. Se for só essa vida que você vê, se isso abalou a sua fé, sinal que talvez você precise fortalecê-la, porque a Bíblia nunca escondeu essa verdade. A dor não dá prazer a Deus, mas o fim do pecado é sede de justiça. Se você anda com o pecado, certamente morrerá. Pare de tentar definir o que é certo ou errado, baseado só na sua visão. Veja o que você tem reproduzido. Rico ou pobre, morre. Gay ou hétero, morre também. Não há promessa de eternidade pro pó que você vai virar, mas há promessas para a alma daquele que crê em Deus. Muitos acham que Deus é cruel, mas... e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Por que ele voltará, se a humanidade colocou uma coroa de espinhos sobre ele? Porque ele prometeu. Tudo é sobre promessas e propósitos de Deus. O mesmo autor de Eclesiastes, que disse que a vida não tem sentido, também disse: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Essa é a sua recompensa, porque o amor é eterno, um dom da graça e da misericórdia do Pai. E ele também conclui: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ou seja, o homem que teve tudo, mulheres, riqueza, sabedoria, não teve nada debaixo do sol. Se para um rei amar os prazeres da vida não valeu a pena, por que você e eu, plebeu, insiste em reclamar da vida? O único proveito está em se preparar para outra vida e não para essa. Eu espero que esses conselhos entrem no seu coração. Apesar do tom direto, a minha intenção é que você dê uma chance a Cristo, porque Ele não nos abandonou. Nós abandonamos Ele. A humanidade crucificou o Filho de Deus, como o próprio Jesus questionou: Deus meu, por que me desamparaste? Já se perguntou por que Deus desamparou o próprio Filho? A resposta dele é a sua salvação, para salvar os imundos, os pobres, os ricos, os viciados, os que se acham justos, os enganadores. Tudo tem um propósito na terra e no céu. E os que estavam com ele
vendo o terremoto e tudo o que se passava, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os homens que viram a morte de Jesus, ou melhor, do Messias, na cruz, reconheceram. Não espere a última hora para reconhecer. Hoje, você pode até abandonar ele e a fé, mas no futuro, pode ser tarde. E talvez você repita aquela mesma frase. Afinal, por que Deus nos abandonou?